Ele é um administrador de empresas com especialização em finanças, controladoria e gestão pela New York University e pela Fundação Getúlio Vargas. Wilson foi diretor financeiro e administrativo de empresas como a Fidelity BPO e Fidelity Processadora de Cartões. Atuou nas áreas financeira e operacional da Medial Saúde, EBX, PageNet, PepsiCo, mais especificamente Elma Chips e Pizza Hut, e lá na Philip Morris, quando ele entrou em 1982. E sim, é de lá que a gente se conhece, já há um tempo muito grande, né? Dali ele foi para Kibon, que era a divisão de alimentos da Philip Morris na época. Mais recentemente, o Wilson atuou como CFO e DRI, que são Relações com os Investidores do Grupo Qualicorp, tendo participado ativamente de processos de IPO e de follow-on da empresa em 2011 e 2012. De 2016 para cá, ele é membro do conselho, vem sendo membro do conselho de administração e do comitê de governança, além de ser presidente do comitê de auditoria do grupo Qualicorp. Agora, a gente tem o prazer de dizer também que o Wilson está se incorporando ao nosso time de consultores, né, para os processos de mentoria. Então, bem-vindo, Wilson. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foram 2 semanas de trabalho bastante intensos, né? E o que a gente, como nós falamos no início, todo esse trabalho, essa sequência de webinários que nós estamos imaginando, tudo está com base na gênese daquele white paper que nós construímos em conjunto, né? Ali tem toda uma base teórica e a gente está trazendo pessoas que realmente fizeram carreira. O Wilson começou como trainee na Philip Morris e hoje, como membro de conselhos de administração, a gente pode imaginar que ele passou por toda a cadeia de desenvolvimento de grandes corporações. Obrigado de novo, Wilson. Prazer ter você aqui. Palavra sua. Eu que agradeço a oportunidade, estou realmente honrado pelo convite. Agradeço a todos os colegas que estão aqui, vários mandaram pelo Q&A, vários mandaram pelo WhatsApp, agora eu estou compenetrado aqui, depois eu respondo direitinho a cada um. Tenho grandes amigos que estão participando aqui. Eu dei uma olhada na lista também que a gente tem e a gente percebe que a lista de convidados que estão nos assistindo, ela abrange, para minha satisfação pessoal, inclusive, ela abrange um range enorme dentro da escala de valores de uma organização. Então, nós temos pessoas assistindo aqui que já atingiram o nível de diretoria, tem 1 ou 2 CEOs que estão conosco, membros de conselho, tem uma turma também que está na base da pirâmide que nós vamos ver, analistas, supervisores, gerentes. Então, é uma satisfação enorme falar com todos. Até dado essa diversidade de personalidades que nós temos aqui, eu tentei fazer, junto com o Celso, um trabalho que procura abordar ao máximo o aspecto geral das coisas. Então, é óbvio que em tudo na vida a gente tem os extremos, né? Para qualquer novidade, qualquer projeto, você tem a pior possibilidade, a melhor possibilidade, e a ideia que nós colocamos aqui é trabalhar na medida do possível dentro de uma média. E eu imagino que, enquanto a gente for olhando, acho que vai ser uns 35, 40 minutos que nós vamos ficar por aqui, e depois nós vamos responder perguntas, muitos dos que estão nos ouvindo vão encontrar uma certa familiaridade com algumas coisas que acontecem aqui. Então, o principal objetivo do nosso bate-papo hoje, aliás, eu queria fazer um complemento antes disso, vocês me perdoem, o Celso fez toda a apresentação minha, falou de empresa, falou de cargo, esqueceu de falar o mais importante, gente. Eu sou um simples corintiano da vida. Então, nós estamos agora num momento sublime. Então, eu peço desculpas aos colegas daquele time que não tem Mundial, inclusive o Celso é um deles, e vocês vejam que é possível uma parceria entre pessoas que têm Mundial e pessoas que não têm Mundial. A gente faz um trabalho, espero que a gente faça um trabalho que vocês gostem. Então, sejam todos bem-vindos, mas eu fiz questão de ratificar essa qualificação que eu acho que tem que ser falada logo de sair. Então, a ideia hoje é que, se daqui 40 minutos a gente conseguir sair daqui com algumas provocações colocadas durante esse período e com até mesmo algumas dúvidas que eu acho que vocês vão ficar,
e a gente vai estar à disposição posteriormente para responder as dúvidas, mas nesse caminho que nós vamos tentar uma abordagem prática da carreira executiva, de como lidar isso na vida real, como é que a gente lida com o nosso chefe, como é que a gente lida com o nosso ambiente de trabalho, com os nossos colaboradores, com a nossa empresa, ou seja, como é que a gente pode fazer para, ao longo da evolução da nossa carreira, a gente também agregar valor para a empresa que a gente trabalha, que isso talvez seja o principal fator motivador dos nossos empregos, vamos dizer assim. Uma coisa que também é muito importante deixar claro aqui, nós vamos falar de práticas de relações humanas no trabalho, e como todos nós sabemos, relações humanas não é uma ciência exata. Então é óbvio que muitas vezes o que é certo para mim não é certo para a pessoa que está do meu lado. O que eu entendo que é bom para uma empresa de uma maneira, de repente outras pessoas não entendem que seja boa. Então é de fato um assunto polêmico. Nós vamos tentar resumir em 1 hora um tema que poderia ser motivo de curso de 1 semana. Então, as provocações que a gente vai fazer, que quem sabe, dependendo da reação dos nossos convidados, pode ser que provoque algumas outras oportunidades para a gente conversar. Então, assim, muitas vezes nós nos sentimos desalinhados no ambiente que a gente trabalha, na empresa que a gente trabalha. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Ao longo dessa palestra, eu vou falar muito sobre exemplos práticos de vida que a gente vivenciou. E também, e talvez o mais importante de tudo, é como a gente ser feliz no nosso trabalho. Eu acho que existe uma máxima, né, que eu sempre falei isso muito para os meus filhos no começo da vida, que assim, se a gente acordasse de manhã todos os dias e nos perguntássemos, hoje eu vou trabalhar ou eu vou me divertir? E nós não soubermos responder essa pergunta, significa que nós atingimos a plenitude, né, da felicidade. Lamentavelmente, isso é uma utopia muito difícil de se conseguir. E poucos são aqueles que têm essa oportunidade. Agora, antes da gente falar na felicidade do trabalho, eu queria dividir com vocês uma prática que eu mesmo tenho e que eu aprendi ao longo da vida, que é a gente tem que ser feliz primeiro conosco, primeiro com a nossa pessoa, primeiro quando a gente olha naquele espelho de manhã, porque sabe o que vai acontecer? Nós vamos acordar e nós vamos ter ao longo do dia muitas surpresas, algumas coisas previsíveis, outras surpresas. Então, nós vamos ter momentos bons, momentos difíceis, nós vamos ter dúvidas que nós vamos responder, dúvidas que a gente vai conseguir esclarecer, pressa para fazer alguma coisa, tempo para fazer alguma coisa de novo. Isso é natural, muito disso não está no nosso controle. Mas tem uma coisa que está no nosso controle. Quando a gente acorda de manhã e se olha no espelho, a gente pode tomar uma decisão. E essa decisão é assim, será que eu vou encarar o meu dia de hoje com um sorriso no rosto, e toda vez que eu dou um sorriso para alguém, a probabilidade de receber um sorriso de volta é muito grande? Ou eu vou já acordar carrancudo e de cara feia e vou encarar as minhas dificuldades com muito nervosismo e com muita reação difícil de lidar? Então, assim, essa é uma decisão que está no nosso alcance. Isso é algo que a gente pode, de manhã cedo, quando vai fazer a barba, escovar o dente, dar uma olhadinha, dá um sorriso e fala, hoje eu vou encarar todos os meus problemas com esse sorriso. Aqueles que não tiveram oportunidade de exercitar essa prática, eu recomendo profundamente que experimentem, porque vocês vão observar que o dia de vocês vai ser diferente. Aquilo que a gente dá para os nossos interlocutores, para os nossos associados, tenham certeza absoluta que a gente recebe de volta. Experimentem. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, tive a sorte de alguém me ensinar lá atrás, comecei a praticar, aqueles que me conhecem, que convivem comigo, sabem. Muitas vezes, no auge do problema, eu sempre costumo dizer, alguém tem que manter a calma, e essa pessoa que tem o sorriso no rosto, que sabe o que fazer e que está bem direcionada, é ela que vai manter a calma e é ela que vai encontrar as alternativas de saída. Então, a primeira felicidade parte da gente. Então, partindo do pressuposto que nós temos a nossa felicidade pessoal, aí vamos falar um pouquinho do que a gente vê dentro das organizações. A gente dividiu a agenda aqui em 6 tópicos, não vou repetir porque nós vamos observar cada um deles, mas vamos começar por um que eu gosto muito desse tema, que a gente chamou de pirâmides invertidas, e ela meio que aborda a capacidade técnica dos profissionais versus a capacidade de gestão versus a capacidade política, de gestão política dentro de uma empresa. Então, essa pirâmide que nós estamos observando aqui agora, vocês vão observar, é uma pirâmide absolutamente tradicional, eu tenho certeza que a maioria
dos que estão nos ouvindo conhecem essa pirâmide. Então, ela começa na parte de baixo, com a maior quantidade de pessoas dentro de uma organização. Então, ela é bem larga, você tem aqui assistentes, auxiliares, operadores, júniores, e outros tipos de pessoas na base da pirâmide, que tem aqui, como vocês podem olhar do lado de cá, detém o conhecimento técnico das coisas que eles fazem. Então, na medida em que a escala vai subindo, você pode se tornar um analista, um chefe, um operador sênior, atingir um nível de supervisão. E aqui eu acho que começa, vocês veem que tem uma linha pontilhada no meio dessa pirâmide, porque eu entendo, e nós vamos ter 2 slides para frente, porque essa linha está aqui, mas a partir desse momento onde a gente está transitando entre níveis de supervisão e níveis gerenciais, é onde nós, como profissionais, passamos pelas maiores necessidades de mudança. Sabe por quê? Porque nesse nível, nessas duas situações aqui, beirando essa linha limítrofe, é onde vão nos ser exigidos tantos conhecimentos técnicos da base da pirâmide. Então, aqui nós teremos que saber o que essa turma faz para poder responder a eventuais questionamentos ou trabalhar em determinados projetos, mas também vamos começar a entrar num aspecto mais de gestão, num aspecto mais estratégico de uma organização. Aqui nós começamos a ser, e aí eu vou falar algumas coisas que não necessariamente estão nos livros, ou que não necessariamente são faladas abertamente, mas esse é justamente o objetivo desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, é falar abertamente das coisas. E aqui, nesse nível, você começa a ter discussões político-administrativas que afetam muito mais a tua situação. Você só ser um técnico nessa parte de cima da pirâmide não necessariamente vai te levar ao sucesso. Aqui você tem que ter capacidade de gestão e capacidade de desenvolvimento estratégico. Quando a gente olha essa pirâmide sob o prisma de competência técnica versus a estratégica, você percebe que ela inverte. Por quê? Porque aquela turma que estava na base da pirâmide, assistentes, auxiliares, operadores, são, sem dúvida nenhuma, as que detêm o maior conhecimento técnico daquilo que eles fazem. E à medida em que você vai escorregando na pirâmide para níveis mais de competência e mais estratégicos, você vai tendo o teu conhecimento técnico vai sendo menos relevante. Então, vou dar um exemplo extremo, por exemplo, você pega o CEO de uma empresa, em geral o CEO tem qualquer coisa entre 4 a 10 diretores, então, os mais tradicionais são o financeiro, o comercial, o de marketing, de operações. Então, você imagina se esse cara que está aqui sozinho, sentado, porque no geral só tem um CEO por empresa. Até tem algumas empresas, excepcionalmente, que colocam um co-CEO, coisa desse tipo, mas no geral essa cadeira só tem uma pessoa. Você imagina se esse cara tem que conhecer toda a tecnicalidade da turma que trabalha nessa parte da base da pirâmide. Então, obviamente, como é que ele chega aqui? Ele chega aqui porque tem uma competência estratégica, uma competência de gestão, uma habilidade de lidar com os aspectos políticos dessa posição muito grande. Então é isso. Tanto é que vocês devem observar no mercado, eu não vou citar o nome de empresas nem de pessoas, mas eu já vi CEOs, por exemplo, da área de tecnologia, passarem para a área rural. CEOs que trabalhavam na área de telecomunicações assumir a cadeira de supermercados. Aí você fala assim, pô, o que o cara de telecomunicações foi fazer na cadeia de supermercado? Porque o que ele agrega aqui não é o conhecimento técnico, é a capacidade estratégica e a capacidade de gestão. E é isso que, no final, aqueles que estão aqui nessa cadeia e que querem buscar esse caminho vão ter que transitar por tudo isso. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Você tem algumas maneiras de cortar caminho, mas é fundamentalmente por aqui. E vocês observam aqui embaixo, tanto no slide anterior como nesse, a gente tem uma frase, é meio clichê essa frase, mas infelizmente ela transforma a realidade pura da coisa. Não interessa em que nível nós estamos posicionados dentro dessa pirâmide, não interessa a experiência que a gente tem, a capacidade de gestão que a gente tem, se a gente não tiver um foco no nosso cliente. Seja a gente um negócio que é B2B, que é um business to business, seja um business to consumer, se a gente perder a visibilidade para aquele cliente que está com a gente, aí nós temos um problema independente da cadeira que a gente ocupa. Então, toda essa nossa carreira, toda essa nossa evolução, ela sempre, não interessa onde você está, você tem que estar sempre de olho na satisfação do teu cliente, seja prestando serviço, seja dando produto para ele, e seja ele de que nível for.
Aí aqui a gente enxerga a combinação das duas pirâmides que a gente acabou de olhar. Então vejam que interessante, aí eu vou voltar ao que eu falei na primeira pirâmide, a linha tracejada ela está bem no meio, que é onde está a transição, seja da pirâmide técnica, seja da pirâmide hierárquica, que é exatamente aonde eu comentei com vocês, os profissionais têm o maior desafio. Então, essa parte que está mais em cima vai fazer, na pirâmide hierárquica, ela vai definir as estratégias da companhia, ela vai fazer gestão de grandes equipes, ela vai ter que ter uma capacidade de relacionamento político e corporativo muito grande. E tem um agravante aqui, principalmente para empresas multinacionais, e eu vi aqui na lista, nós temos colegas que atuam nessas empresas, que você agrega um agravante que são os chamados reportes funcionais. Então, quem está aqui nesse nível de diretoria, chamado C-Level, você tem um reporte hierárquico ao teu superior imediato, que é o CEO. Mas, muitas vezes, o diretor financeiro reporta ao seu diretor financeiro da América Latina ou da regional, assim como o cara de marketing tem a mesma coisa, como o cara de operações tem a mesma coisa. Então, imagina a capacidade política que você tem que ter para lidar. Muitas vezes, a opinião do teu CEO diverge da opinião do teu chefe funcional. Aí compete a você chegar lá nessa cadeira e tentar administrar essa diferença de opinião da melhor maneira possível. Quando a gente olha aqui na parte de baixo, e isso posso dividir com vocês tranquilamente, eu tenho dois grandes exemplos. A gente poderia falar de 500 exemplos. Eu tenho dois que eu gosto de usar, que é na área de vendas. Então, eu trabalhei em algumas empresas cuja força de venda era muito grande. Então, você tinha, por exemplo, um supervisor que tinha responsabilidade por 15 vendedores. Aí aquele supervisor, por algum motivo, teve que sair da empresa, pediu a conta, ou não performou direito e foi embora. Qual é a iniciativa imediata do gerente responsável? Olhar a equipe de vendedores, falar assim, vou pegar o meu melhor vendedor e vou botar ele na cadeira de supervisão. Sabe o que eu vi acontecer muitas vezes na vida? Aquele vendedor que era o melhor vendedor, ele não quis sentar na cadeira de supervisor. Ele não quer ter a responsabilidade de gerenciar pessoas. Ele não quer ter a responsabilidade de, eventualmente, participar de decisões estratégicas. Ele está satisfeito onde ele está dentro do que o aspecto financeiro da família exige, então ele vai continuar como vendedor. E já vi situações onde, eventualmente, alguém que não era um bom vendedor, porque não vendia no mesmo padrão dos outros, tinha uma liderança informal sobre a equipe que era fantástica, e ele acabou se tornando um grande supervisor. Então, veja aqui que decisão difícil. E isso se aplica também, é fácil de todos entenderem, na área de tecnologia. Você tem uma equipe de 10 operadores, 10 programadores, vamos chamar assim, e aí você tem um supervisor que por algum motivo foi embora, se desligou, foi promovido, e você escolhe o teu melhor programador. E eu já vi situações que o programador falou, eu não quero. É muito desafio para mim, eu prefiro ficar onde eu estou. E sabe por quê? Porque muitas vezes você corre o risco de transformar o teu melhor vendedor num péssimo supervisor. E aí você acaba estragando duas cadeiras sem querer. Então, é muito importante. E aí tem essa última frase desse slide, que a gente fala de autossabotagem. O paper que o Celso comentou, que nós vamos distribuir com vocês, para vocês, ele tem um capítulo específico que fala da autossabotagem. E o que é uma autossabotagem? É nada mais do que você tem duas principais, que uma é assim, eu acho que eu posso mais do que eu posso. Eu conheço muito bem, então por mim, eu já poderia estar no C-Level facinho. E não necessariamente você está preparado para isso. Isso é uma sabotagem que você faz com você mesmo. Ou então aquele que, muito pelo contrário, ele está muito bem preparado, já tem uma certa carreira, mas por uma questão pessoal, ele tem alguns impedimentos e ele não se sente capaz de sentar numa cadeira acima. E muitas vezes compete à empresa, aos colegas, aos superiores, mostrar o valor que esse profissional tem e evitar que ele se auto-sabote dessa maneira. Então, aqui é um momento da carreira, se vocês vão lembrar no slide anterior, eu comentei isso, muito importante quando a gente está evoluindo e quer decidir o que é que a gente quer ser e aonde a gente quer chegar. E muitos não têm esse discernimento nesse momento. Aqui, talvez essa seja a sessão que a gente tem mais slides. A gente fala do líder e do chefe. Como eu comentei com vocês, não é nossa intenção aqui ter uma regra básica que funciona. Se você fizer assim, você vai funcionar. Se você fizer assado, você não vai funcionar. E essa meia dúzia de perguntas aqui mostra perfeitamente para a gente
como é que funciona. Então, não sei se vocês já ouviram falar da história do Reino Unido e do Reino Dividido, mas existiram reis ao longo da história, em diferentes lugares do mundo, que conseguiram reinar com o reino dividido. O que é isso? Ele acabou criando conflito entre as diferentes cidades que ele reinava, e elas nunca se uniram, portanto, em elas não sendo unidas, ele conseguiu reinar com tranquilidade, porém, baseado na discórdia do seu povo. Teve aquele, que era o Reino Unido, onde o rei reinou sobre uma cidade onde ele trazia todos para junto dele, onde ele tinha um nível de conversação e de diálogo muito interessante com os seus responsáveis por cada cidade, e ele reinou sobre o Reino Unido. Dessa forma, você fala, qual que é o certo? E, por incrível que pareça, pode parecer, quando chegar no final vocês vão entender por quê, mas não tem o certo e não tem errado. E a gente volta para cá já já. Da mesma forma, você pensa aqui como que você vai tratar uma equipe ou como você gostaria de ser tratado quando você é um membro de uma equipe. De forma curta e objetiva, chegou, chamou, despachou, ou de repente um pouquinho mais de tempo, de paciência, explicando para os seus colegas o que você quer fazer, aonde você quer chegar. Cada um deles aqui pode atingir o objetivo também e vocês vão entender de que forma, mais à frente. Outra coisa que é uma pergunta muito básica, que é o que você acha melhor para desenvolver o seu trabalho ou da sua equipe? Receber ou dar uma ordem e executar aquilo de olhos fechados, sem que você tenha um conhecimento mais amplo do que está te sendo pedido? Ou, ao contrário, que alguém te chame e te explique detalhadamente o que você tem que fazer, de maneira que você possa dar uma contribuição um pouco maior? Os dois funcionam em diferentes situações. A mesma forma, o exercício da compreensão. Aqui eu optei por usar a palavra compreensão. Eu tinha inicialmente usado uma palavra que está muito na moda, que é a palavra empatia. Só que a palavra empatia, se você for buscar a definição dela no dicionário, ela tem uma amplitude um pouco maior, que chega a extrapolar um pouco o nosso relacionamento corporativo. Como a gente quis tratar aqui desse tema fundamentalmente corporativo, eu optei usar a palavra compreensão, mas ela traz um pouco da empatia. Então, você, seja como gestor de equipe, ou seja como parte de uma equipe, você acha que é importante ter a compreensão do que acontece à sua volta? Você acha que é necessário? Isso toma mais tempo, isso corre um pouco mais de risco, ou de repente você não se importa de participar da vida, que é o que diz a próxima frase, aqui a próxima pergunta, elas são meio que interrelacionadas. Quer dizer, eu não faço questão de participar muito da vida da minha equipe, porque eles estão aqui para produzir. Isso é uma visão. Ou não, eu posso sair, fazer um happy hour com o meu pessoal, perguntar como está indo a mulher dele, quantos filhos ele tem, se está tudo bem. De novo, como que a gente resume todas essas questões nessas duas frases que estão no final do slide? Então, primeiro, o que nós podemos afirmar sem medo de ser feliz? Se você tiver flexibilidade e adaptar essas questões e muitas outras, tá? Se a gente fosse colocar todas aqui, nós íamos sair daqui só amanhã. Então, essas que a gente escolheu, se você, como líder, tiver flexibilidade e se adaptar a essas situações de acordo com o teu momento, de acordo com o momento da tua empresa, então vai ter momentos que você vai unir o teu reino, ou vai ter momentos que você vai ter que dividir o teu reino para atingir o objetivo mais curto prazo ou mais médio prazo. Da mesma forma, você vai ter que ser curto e objetivo de vez em quando, vai ter que ter tempo e paciência. E assim sucessivamente para todos esses desafios, essas provocações que a gente colocou aqui. Então, como eu falei no começo e repito agora, não tem uma fórmula mágica que nos diz faz assim que dá certo, faz assado que dá certo. Cada um de nós é que tem que encontrar a nossa melhor maneira. E aqueles de nós que conseguimos equilibrar todas essas questões dentro do nosso trabalho como líder, com certeza a gente tem uma chance de ser um líder muito bem recebido pela equipe. E uma outra coisa que é muito importante, às vezes a gente comete, eu mesmo cometi esse erro muitas vezes na vida, e é importante a gente colocar, muitas vezes você olha para a tua equipe, ou o teu chefe olha para você como parte da equipe, e ele entende que você precisa de determinadas coisas, seja elas o que for, explicação, carinho, atenção, dureza, qualquer coisa. E não necessariamente aquilo que você pensa que as pessoas precisam é o que elas precisam. Então, o outro grande desafio do líder é, quando ele tem uma equipe para olhar, ele tem que entender o que é que aquela equipe pensa e o que é que aquela equipe precisa no pensamento da equipe e não necessariamente no pensamento do chefe. E nós vamos ver mais para frente, se o pensamento do chefe for muito diferente do pensamento da equipe,
nós temos aí um problema. Tem solução? Tem, mas ele é um problema inicialmente. Então, é importante você fazer esse diagnóstico para poder reagir em cima dele, não é verdade? Aqui está exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, este fluxograma, se a gente fosse fazer direitinho todas as perguntas e respostas, dá para fazer um livro só dessa discussão aqui. Então, eu ousei selecionar meia dúzia só para o nosso exercício de hoje, para o nosso bate-papo, e aqui vocês vão entender, talvez muitos de vocês se visualizem dentro desse cenário e sintam falta de alguns quadradinhos aqui no meio do caminho, mas depois, eventualmente, mais para frente, a gente pode conversar individualmente sobre eles. Mas vamos primeiro fazer esse exercício aqui de compreensão ou de empatia no âmbito menor da palavra, tentando sentar na cadeira da equipe. E como é que nós, sendo a equipe, olhamos para o nosso superior naquele momento. Então, a primeira pergunta que a gente faz, nós estamos adaptados ao estilo do nosso superior? Então, se a resposta for positiva e for sim, então não tem muito o que fazer, é só dar os parabéns, aproveitar esse momento, desfrutar desse benefício, aprender com o seu superior, com a sua empresa e evoluir e dar resultado, porque sempre o resultado no final é o que vai remunerar todo mundo. De repente, você se faz essa pergunta e conclui o seguinte, não, eu não estou muito adaptado ao estilo do meu superior. Então, segunda pergunta que você faria, e aí é uma avaliação pessoal, numa fase inicial, você tem que ter a senioridade, né, a maturidade de entender o que acontece à sua volta e verificar se você, com aquilo que você faz, está de acordo com a cultura e com a política da empresa. Se você está de acordo com a cultura e com a política da empresa, nós vamos para a direita, mas vamos exercitar e terminar esse... Se você não está de acordo com a cultura, então aqui você está numa situação meio delicada, concorda comigo? Porque você não está de acordo com a cultura da empresa e também não está adaptado ao estilo do seu superior. Então não te resta muita coisa a não ser rever os seus conceitos, as suas atitudes perante a empresa e eventualmente até mesmo revisitar se você está no lugar certo, se é aí que você queria estar. Na medida em que você está de acordo com a cultura da sua empresa, mas não está adaptado ao seu superior, aí você parte para uma nova linha de questionamento. Então, primeiro, que eu acho que é fundamental, é difícil, não nego, não é fácil, dependendo de como é a relação que você tem com o seu superior, mas é inevitável, se você faz esse diagnóstico dessa diferença, que você busque uma conversa direta e honesta com o seu superior e explique para ele o que está te incomodando, que caminho você gostaria de seguir, aonde estão as coisas. Feito isso, obviamente, você tem que dar um tempo e exercitar a sua compreensão, a sua empatia, para que talvez tenham mudanças que você tenha que fazer no seu modo de trabalhar e talvez tenham mudanças que o seu superior tenha que fazer e ver se isso acontece. E isso acontecendo, provavelmente você encontrou a sua felicidade novamente e a vida continua. E isso não acontecendo, aí eu acho que é o momento de você buscar uma ajuda, seja com colegas do trabalho, seja com colegas de fora da sua empresa e, eventualmente, dependendo da gravidade da sua diferença de opinião, até com terceiros que possam te ajudar a encaminhar, que tenham tido experiências semelhantes, que possam te ajudar a encaminhar. Se dessa forma se concluir que você está alinhado com a empresa, mas não está alinhado com o seu chefe, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas nós não podemos mandar o nosso chefe embora. Então, na medida em que isso não é viável, né, então a gente é que tem que buscar uma outra alternativa. Como eu estou alinhado com a empresa e não com o meu chefe, de repente eu vou até o meu RH, vou buscar uma outra alternativa dentro da própria empresa, mudar de áreas, mudar de posição. E se isso não for possível, de repente, em busca da nossa felicidade, vale a pena repensar se nós estamos no lugar certo. Volto a insistir de novo, o fluxograma efetivo para essas dúvidas seria quilométrico, então a gente selecionou meia dúzia, mas eventualmente voltamos ao tema das perguntas, caso fique algo em aberto. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que agora, nós, dentro do nosso processo de compreensão e de empatia, vamos sentar na cadeira do chefe e vamos olhar para a nossa equipe. Então, vamos tentar fazer uma avaliação de como nós somos como gestores. A primeira pergunta nessa linha é, a nossa equipe está adaptada ao nosso estilo? Então, assim como no slide anterior, se for positiva a resposta, mais um parabéns para você, chefe líder. Aproveite esse momento, apresente resultados para a sua empresa e faça prosperar você, a sua equipe e a sua empresa.
Aí, de repente, você faz essa pergunta para você e você fala assim, putz, eu não estou me dando muito bem, o pessoal está meio rebelde, eu peço para fazer a coisa, demora, chama na reunião, o cara não vem. Então, claramente, você está desalinhado com a tua equipe nesse momento. Então, você tem que verificar, neste momento, se você está alinhado com a cultura da empresa. E se você está alinhado com a cultura da empresa, nós vamos para a direita, e aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, vocês vão observar que tem uma caixinha aqui em cima, onde a gente introduz aqui, nós temos aqui na nossa audiência, empresários e empreendedores, além de executivos de carreira. Quando você é um empresário e empreendedor, resumindo uma longa história e deixando as literaturas de lado, o teu chefe, na verdade, são os teus clientes. Essa aqui é a grande verdade da coisa. Então, você está lá para beneficiar. Quem faz a cultura da tua empresa, certo ou errado, é você. Óbvio, você vai, empreendedor, empresário, vai querer fazer da melhor maneira possível para prestar o melhor serviço ou produzir o melhor produto. Mas essas duas questões iniciais não se aplicam para você. Porém, você pode ser um empreendedor empresário, como você pode ser um líder e um executivo, e você está tendo problema com a sua equipe. Então, se isso for verdadeiro, a estratégia aqui funciona para os dois casos. Primeiro, uma conversa objetiva, direta e honesta com a tua equipe. Explicar para eles o que você gostaria que fosse feito e por que não está fazendo. Feito isso, você é obrigado, não tem como, dá um tempo, de repente vão exigir mudanças suas, mudanças da equipe, e ver como é que fica a equipe depois dessa conversa. Você vai se dar 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, depende do grau de modificação que você tiver que fazer. Assim como no anterior, buscar orientação, se isso ainda não te tornar satisfeito, buscar orientação e ajuda, a colegas ou a terceiros. E aqui, muitas vezes, como você é um líder, dependendo do ponto da pirâmide que você está, às vezes a solidão é um mal necessário, lamentavelmente. Então, às vezes você tem queixas de pessoas importantes da companhia que não dá para você buscar ajuda com colegas da companhia sob risco de quebra de confidencialidade. Então, às vezes você vai buscar colegas fora da empresa, terceiros, aí de repente podem ser muito úteis nesse momento. E, finalmente, se você identificar, e mesmo assim você encontrou dificuldades de se adaptar, tem uma última alternativa que, dentre outras, e eu vi isso já acontecer em diferentes situações, você às vezes tem um líder dentro da tua equipe que não necessariamente é um líder hierárquico, ele é um líder natural. E esse líder não está muito alinhado com você, por algum motivo. Então, às vezes, vale a pena chamar esse cara fora da equipe, bater um papo com ele, ver qual é o teu alinhamento junto com ele, o que ele pode fazer, nível de comprometimento dele, e às vezes a tua solução está naquela liderança informal que foi criada dentro da organização e que pode, de repente, você pode puxar. Idealmente, né, o mais legal é você puxar ela para você e para ela fazer parte da tua estratégia. Agora, se isso não for possível e essa se tornar uma liderança negativa, muitas vezes não tem outra alternativa, a não ser você trocar o processo. Este quadrante, gente, eu adoro esse quadrante, espero que eu consiga transmitir para vocês o motivo pelo qual eu gosto tanto dele. Ele faz aqui uma combinação. Na linha horizontal, a gente colocou aqui o conhecimento. Então, vamos graduar os nossos conhecimentos de 0, muito para a esquerda, e de 100, muito para a direita. E na linha vertical, a gente fala da nossa capacidade de iniciativa. Então, graduando a nossa iniciativa como 0 no início da linha e sendo como 100 o ponto mais importante. Então, quando a gente bate o olho nesse exercício de quadrante, qual é a primeira coisa que a gente vê? O canto superior direito é onde você tem o cara. Se todo mundo pudesse estar posicionado ali, você seria o cara mais feliz do mundo. Por quê? Porque você tem aqui profissionais que conhecem muito sobre o que fazem e sobre a empresa e que têm um nível de iniciativa muito alto. Então, esse cara, com certeza, é um cara muito útil para a organização. É até os principais problemas quando você identifica profissionais nesse quadrante é de como mantê-los motivados, como mantê-los fidelizados perante a tua companhia. Porque você corre o risco de o cara já estar no limite do conhecimento e no limite da iniciativa e você fala, como é que eu faço para mantê-lo motivado e fidelizado? Nós vamos voltar aqui já e vamos falar. Aí, o nosso ímpeto natural, se eu te pergunto assim, qual é o pior lugar dessa pirâmide? A nossa tendência é olhar direto para o canto inferior esquerdo, onde tem 0 de iniciativa e 0 de conhecimento, não é verdade? Só que esse cara aqui, ele não é muito perigoso.
Muitas vezes são os caras que estão começando na empresa ou começando numa função, então, por razões óbvias, ele ainda tem que aprender muita coisa em termos de conhecimento e tem que exercitar o seu nível de iniciativa. Então, essa turma aqui, muitas vezes, pode estar migrando para outros quadrantes importantes desses quadrados. Agora, aonde está realmente o grupo de profissionais, mais que eu chamei aqui de perigoso para a nossa empresa? Está nesse quadrante aqui, porque nesse quadrante superior esquerdo, quem são os caras que estão alocados aqui? São aqueles caras que conhecem muito pouco, nível de conhecimento entre 0 e 50, ou seja, ou conhece pouco da empresa, ou conhece pouco da função, porém que tem uma iniciativa muito alta. Então, isso aqui dá para definir claramente, não sei se vocês já ouviram essa expressão, como um gorila vendado numa loja de porcelana. Então, você imagina o que acontece. O gorila vai começar a se debater, vai quebrar tudo que tem na loja. Então, essa pessoa aqui, ao contrário do excelente, que a gente vai buscar motivar e fidelizar, esse cara aqui, veja bem, gente, muitas vezes ter iniciativa é uma qualidade, tá? O que você tem que tomar cuidado é que você não exceda dessa iniciativa a ponto de se tornar perigoso. Então, muitas vezes, o que você restringindo a iniciativa dessa pessoa, você dá um tempo para ela ganhar conhecimento e lá na frente ela se torna um cara no quadrante da direita aqui, eventualmente excelente. E quando você olha para o último dos nossos quadrantes aqui, que é o que eu chamo de potencial, por que aqui a gente tem potenciais? Porque o cara tem muito conhecimento, seja da empresa, seja da função que ele executa, entretanto, ele tem pouca iniciativa. Então, com isso, a gente pode desenvolver esse cara um pouco mais de iniciativa para ele ser mais útil para a empresa. Então, esse é um potencial e que a gente tem que buscar alternativas de como impulsionar. Aí, como eu voltei para vocês, como que eu pego esse excelente e motivo e fidelizo? Sabe como? Muitas vezes, eu dou a ele um novo desafio. Eu dou a ele uma nova motivação e, de repente, coloco ele de volta na parte iniciante da pirâmide. Então, ele vai ter que começar de novo um novo nível de conhecimento, vai ter que começar de novo um novo nível de iniciativa, para que ele volte a se posicionar aqui novamente no futuro. Essa é uma estratégia muito possível e você pode, dependendo da hierarquização da sua empresa, você pode fazer isso com movimentos paralelos, às vezes até mesmo com uma promoção. Então, aqui dentro disso, o que eu sempre gosto de recomendar, e passo essa recomendação para vocês também. Sentem, se quiserem fazer isso depois que acabar essa nossa conversa, se quiserem fazer amanhã, semana que vem, e tentem colocar aquelas pessoas que trabalham em volta de vocês, seja para cima, seja para o lado, seja para baixo, e tentem colocá-los dentro desses quadrantes. O objetivo aqui não é criar nenhum tipo de animosidade, muito pelo contrário. É quando você faz esse exercício e entende onde é que seus colegas estão posicionados dentro desse quadrante, você tem a oportunidade de criar estratégias diferentes para cada um deles. Então, se o cara for um potencial, está nesse quadrante aqui, você vai trabalhar para ele melhorar a iniciativa. Se o cara for excelente, você vai ter que ver como motivá-lo. Se o cara for perigoso, vai ter que ver como restringi-lo. Então, assim, isso te possibilita ter uma compreensão um pouco mais customizada, individualizada, de como é o comportamento dos seus colegas de empresa perante esse quadrante aqui. Adiantando aqui, tem um outro, voltamos àquela pirâmide tradicional, isso aqui é exatamente igualzinho àquela, a gente tem assistentes, analistas, supervisores e gerentes. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre alguma coisa que eu vi acontecendo ao longo desses 40 anos de estrada. Então, existem duas maneiras de a gente iniciar ou de a gente evoluir dentro de uma carreira, dentro de uma empresa. Muitos de nós não temos a oportunidade na nossa infância de ter uma família financeiramente estável, que pode nos colocar, financiar um estudo para a gente, que pode permitir que a gente dedique-se integralmente para estudo. Então, quando é assim, e esse tipo de profissional tem que correr atrás do arroz e feijão desde o começo, então ele vai entrar nas organizações, sem dúvida nenhuma, na base da pirâmide. Muita gente, até formado com uma faculdade, um primeiro emprego, a entrada dele é na base da pirâmide. E através de crescimento de experiência profissional, de comprovação de projetos de sucesso, através da sua própria inteligência no trabalho, sempre agregando alguma coisa nova, ele vai escalando dentro dessa pirâmide. Existem outras oportunidades de quem faz opções mais acadêmicas. Uma pessoa que tem uma oportunidade de um estudo mais profundo,
de um MBA, às vezes, muitas vezes no exterior, de uma pós-graduação, de um doutorado, onde você se dedica integralmente. Então, essa turma, ela não vai correr aqui da base da pirâmide para cima, muitas vezes ela entra aqui no miolo da pirâmide, mas a partir do momento que ela entrou no mundo corporativo, ela tem que se provar competente também, porque só a carreira acadêmica não serve. Então, o que eu posso garantir para vocês que minha vida ensinou? O cara que veio crescendo aqui de baixo, que veio pela competência técnica, quando ele cruza com as pessoas que vêm com a carreira acadêmica e entra aqui em cima, por incrível que pareça, as condições são iguais. A partir daqui, o que vai te valer é o que está escrito aqui embaixo. É a tua capacidade de agregar valor, entregar resultados para a tua organização. E aí, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, conseguindo agregar valor e entregar, vai ter uma disputa equânime, podemos dizer assim. E uma última mensagem nesse slide, que eu gosto sempre de dizer, eu não sei se vocês já tiveram colegas que fizeram isso, ou muitas vezes a gente mesmo já se pegou fazendo isso, né? Você chega para uma pessoa e pergunta assim, você não vai fazer curso de inglês? Aí o cara te responde, a empresa não está me pagando, eu não consegui bolsa, eu não tenho subsídio. Entendo, a dificuldade financeira, obviamente, fala mais alto do que tudo isso. Agora, isso não deve te desestimular e não deve fazer com que você desista de se investir em você mesmo. Todos aqueles que esperam que alguém faça alguma coisa por ele vão se atrasar nessa, vamos chamar isso aqui de corrida para o topo, né? Quem esperar ajuda de terceiros vai se atrasar. Então, você acha que tem que fazer um inglês? Dá um jeito. Pega de graça, estuda pela internet, pega uma escolinha mais barata, mas corre atrás do que você quer conseguir. Não espere cair no colo, não espere que alguém te dê, porque aquele que não esperou e aquele que vai correr atrás, ele vai acabar passando na tua frente naturalmente. Quando você conseguir, quando alguém te deu, o cara já está na tua frente, aí você tem que correr atrás do prejuízo. Então, invista em você mesmo. Você é o teu grande produto. Nada pode ser mais valioso para você do que você mesmo e a tua evolução. Essa seção aqui de organograma, isso aqui nada mais é do que aquela pirâmide que a gente viu, concordam comigo? É um organograma absolutamente tradicional. Todas as vezes que a gente entra numa organização nova, ou mesmo quando a gente já está há algum tempo na organização, fala-se do organograma. E o que esse organograma faz? Ele delimita claramente quem é responsável pelo quê. Então, o diretor 1 faz determinadas coisas, esse gerente faz outra coisa, esse cara aqui, vamos supor, esse aqui é um financeiro, esse aqui é um operacional, esse aqui é um contador, esse aqui é um planejamento, esse aqui é um operacional, esse aqui é da fábrica, esse aqui é da distribuição. Então, é fácil de você entender, isso não requer muito estudo, não requer muito tempo para entender. Agora, tem um outro organograma, que é o próximo que vai vir, eu vou até fazer um certo suspense, porque eu participei de inúmeros cursos ao longo da minha vida. E dos cursos que eu participei, confesso para vocês, nunca tive a oportunidade de debater sobre o próximo slide de uma maneira aberta. Porque ele parece que ele é uma coisa meio subliminar dentro das empresas, uma coisa meio proibida, que é o que eu chamo de organograma informal. O que é o organograma informal? Ele é uma estrutura de relacionamento que não necessariamente está vinculada com o organograma. Tanto que vocês veem que nesse desenho, as linhas que ligam diretores, gerentes e supervisores estão mais fracas. E você tem umas linhas sólidas em vermelho que trazem outro tipo de ligação, que é uma ligação mais social, muitas vezes, uma ligação mais menos profissional. Então, o que é o teu desafio, seja na empresa que você está hoje, ou seja numa nova empresa que você entra? É você mapear esse organograma informal. Porque tenha certeza do seguinte, ninguém vai te chamar, nem o RH, nem o teu chefe, nem o presidente da empresa, e vai dizer assim, olha, não mexe com esse cara porque ele é filho do primo, do sobrinho do dono. Olha, não mexe com essa moça do cafezinho, vou dar esse exemplo aqui, por exemplo, o CEO, a moça do cafezinho trabalha na empresa de segunda a sexta e faz faxina na casa dele de sábado e domingo. Ou então, tem esse cara aqui do conselho de administração que recomendou esse supervisor porque ele é muito amigo do pai do rapaz. Então, quando você está mapeando isso, você vai encontrar, e, gente, eu sei que isso aqui é meio pragmático, mas você vai encontrar situações que não é legal a gente falar sobre isso, não deveriam existir, mas não adianta a gente passar por cima, porque elas existem.
Então, você tem preferências dentro de uma empresa. Uma empresa ela é formada por seres humanos. Os seres humanos, na sua maior parte, são bem intencionados, mas muitas vezes eles podem falhar. Então, a gente tem que fazer o que no nosso lado? Mapear com o tempo de casa, preservar os nossos valores pessoais para que nada disso nos interrompa e tentar transitar com eficiência e, por que não, em muitas ocasiões, aproveitar dessa estrutura informal para conseguir a execução de determinados projetos, aprovações de determinadas coisas. Então, volto a insistir, isso aqui não é uma recomendação, isso aqui não é uma coisa legal de se ter numa companhia, mas eu sempre faço questão de mostrar, porque na realidade da vida, essas coisas, infelizmente, existem. E a gente tem que lidar com elas. Chegando já no final da nossa apresentação, falando rapidamente muito do que a gente já falou aqui, mas esse quadro, ele procura mostrar para vocês o seguinte: que forma de treinamento nós podemos fazer, e aí eu vou reportar o que a gente acabou de conversar, que é a gente, partindo do princípio que a gente corre atrás do nosso próprio interesse, e algumas vezes nós temos a sorte de alguém nos ajudar. Quando você treina por sua própria, seja por sua própria intenção, ou seja por ajuda da empresa, você vai ter um reconhecimento, tanto da sua empresa como do mercado. Você aumenta o seu valor para o mercado. Aqui é um ponto interessante, e eu vejo muitos amigos falando sobre isso, a especialização. Quando eu acabo a faculdade, o que eu faço em seguida? Faço um curso de inglês, se eu sou contador, faço uma especialização em economia, faço um doutorado, faço um curso técnico. A resposta aqui é: não temos uma regra básica. Isso vai depender do momento que você está na tua carreira, de que empresa você está. Se você está numa multinacional americana ou inglesa, então faça um curso de inglês assim que você terminar a faculdade. Se você está numa empresa nacional e ela tem uma especificação técnica muito importante, faça um curso técnico para melhorar. Mas a definição desse próximo passo está muito ligada ao teu momento de vida e não necessariamente uma regra técnica. A experiência internacional é coisa que muitos almejam e sempre que possível é recomendável se fazer. A experiência internacional agrega muito valor na tua vida, tanto profissional como na tua vida pessoal. Muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não quer, mas sempre que possível, sempre que aparecer uma oportunidade, ela é recomendável. E a experiência técnica, a gente já falou, ela é sempre fundamental. Não interessa onde você está, você tem que estar sempre se valorizando. E o resumo de tudo isso aqui que a gente vê, para quem não sabe o que está escrito aqui é o ROI. ROI significa em inglês Return on Investment, que é retorno sobre o investimento. E o retorno sobre o investimento pode vir para a gente de duas formas: através de um retorno de felicidade ou através de um retorno financeiro. Como é o retorno de felicidade? Assim, eu sou um contador formado em contabilidade, trabalho, mas eu adoro pintar quadros. Então eu vou à noite fazer um curso de artes e vou tentar aprender como é que pintar quadro. O meu retorno sobre essa minha decisão, ele está voltado para a minha felicidade. O que é o retorno para a empresa, muitas vezes? É quando eu sou um economista e estou sentado na cadeira de contador, e aí a minha empresa fala: olha, eu quero que você tire um CRC, então eu vou te pagar o curso do CRC. Então você traz aqui um retorno financeiro para a empresa e para você, através desse curso, que provavelmente você vai conseguir escalar melhores posições. E por fim, para terminar, a gente vai falar aqui, quando vocês receberem o paper que o Celso comentou no começo da nossa discussão, vocês vão ver que tem 7 dicas de felicidade. E aqui, propositalmente, a gente tentou abordar aquelas mesmas dicas com palavras diferentes, de forma que, se vocês lerem, a mensagem é a mesma, mas lá está desenhado de uma outra forma. Então, o primeiro exercício que para você tentar o sucesso e atingir a tua velocidade é exercitar muito a tua compreensão, exercitar muito a empatia, seja ela com as suas equipes, quando você tiver, seja elas com os seus superiores. Nunca esperar que os outros façam algo por você. Corra atrás do seu interesse, valorize-se e entenda que você é o seu maior ativo para fazer essas coisas. Nunca deixe de fazer o que se espera. Isso aqui é muito importante, gente, porque a gente é de carne e osso, tá certo? Então tem momentos que a gente está triste, a gente está infeliz, eu não estou legal na minha empresa, e aí você corre o risco de entrar naquele módulo: eu vou ficar aqui quieto para me mandar embora para pegar meu fundo de garantia. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Porque você prejudica a sua imagem, você prejudica o teu futuro. Então, sempre, mesmo nos momentos difíceis, faça o que se espera de você. Aprimore-se e atualize constantemente. Já repeti isso diversas vezes, então ele quase que aparece aqui 2 vezes. E, por fim, pense na sua imagem profissional, que no final das contas ela é o mais importante
de tudo que você pode imaginar na sua vida. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou devolver a palavra para o Celso.